Foi bom esse período separados, né? Tratar um pouco do assunto da sexualidade. E agora nós vamos desenvolver um pouquinho sobre alguns temas. Não vamos, claro, aprofundar, mas vamos tocar em alguns assuntos que também foram levantados pelos irmãos na enquete que nós fizemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre vida financeira no casal. Também vamos falar um pouquinho de diferenças entre famílias e entre os cônjuges. E falar um pouquinho também sobre ter tempos juntos. Tá certo? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos contar um pouquinho algumas experiências nossas. Isso não é definitivo, isso é só para a gente ter um pouco de comunhão a respeito do assunto e para a gente dar atenção para esses assuntos. São assuntos que às vezes ficam à margem, a gente não conversa a respeito deles e eles acabam se tornando às vezes problemas grandes, quando na verdade poderiam ser evitados. Então nós vamos começar com a questão da vida financeira. O Davi e a Mariana queriam falar um pouquinho sobre começar esse assunto. É o Davi? Então tá bom. Como ela é um comigo, o que eu falar, ela também fala, né? Bom, vida financeira. Essa foi uma das necessidades que foi levantado na enquete. Quando o Senhor deixou a orientação de que o homem e a mulher devem se tornar uma só carne, isso também envolve a vida financeira. Então, somos um também nos recursos financeiros que Deus nos deu para gerenciar. Então, o primeiro princípio que nós queremos compartilhar é que o dinheiro do casal é do casal. Não tem o que é meu, o que é seu, meu dinheiro, seu dinheiro. Se nós somos um casal, é nosso dinheiro. É o que Deus nos deu para gerenciarmos para Ele. É a visão de sermos gestores das riquezas que Deus nos deu como casal. Se antes cada um definia o que ia fazer com seu dinheiro, depois que casou, tem que ser definido junto o que vai ser feito com o dinheiro. E tem um princípio muito importante chamado fidelidade financeira e infidelidade financeira. Assim como tem a questão de infidelidade sexual, pode ter infidelidade financeira. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência para procurar ajudar os irmãos nesse sentido. E também vale para as irmãs. Hoje eu sou empreendedor, então o que acontece com a empresa afeta diretamente a nossa vida financeira. Se a empresa vai bem, a gente fica mais tranquilo. Se a empresa vai mal, ficamos menos tranquilos. E como o empreendedor, eu tomo decisões no dia a dia na empresa sem ter que consultar muita gente, porque eu respondo pela empresa, então eu tomo decisões. E teve uma decisão que eu tomei por causa da empresa que afetou a minha vida financeira. Mas o que eu não percebi é que não é a minha vida financeira, é a nossa vida financeira. Então eu tomei uma decisão por conta, de maneira proposital, talvez naquele momento eu não consultei a minha esposa, talvez por medo ou por temor de que ela não ia aceitar aquela decisão, eu quis simplificar a minha vida. Eu pensei, olha, isso aqui eu posso tomar a decisão sozinho, depois eu informo para ela quando eu quiser. Eu não pensei de maneira clara, mas por trás tinha esse tipo de sentimento. E eu tomei a decisão. Passaram 1, 2, 3, 4, 5, acho que uns 7 meses. E aí surgiu a brilhante ideia de compartilhar com ela a decisão que eu tinha tomado há 7 meses anteriores. Para quê, irmãos? Eu não sei se era melhor ter ficado quieto ou ter falado. Mas, realmente, a falha foi minha. E aí, obviamente, minha esposa ficou chateada comigo, porque era uma decisão que também afetava ela, e eu não tinha o direito de tomar uma decisão sem pelo menos consultar ela. Então, a minha esposa, de maneira muito adequada e muito correta, me falou, amor, você nem me deu a oportunidade de participar dessa decisão. Eu tive que pedir perdão para ela, eu tive que prometer para ela que aquilo nunca mais iria acontecer. E lição aprendida, irmãos. E a partir daquele momento, eu aprendi, qualquer decisão financeira, grandes decisões, pequenas decisões, eu sempre compartilho com a minha cooperadora e auxiliadora. Isso é bênção para nós. Às vezes a gente pensa, não, nas pequenas coisas não precisa. Ou nas grandes coisas, sabe? A gente vai se virando. Irmãos, ou nós estamos juntos para a vida em tudo, ou não estamos juntos. E, como nós vimos,
durante toda a palavra dessa conferência, estamos juntos para sermos transportados à glória. E nós temos a responsabilidade financeira também de gerenciarmos o que Deus nos deu em conjunto. Outra coisa, ter metas financeiras em comum. É importante ter objetivos, porque se nós vamos poupar mais ou se vamos investir, depende do que nós temos alinhados em conjunto. Por isso que o diálogo é essencial, irmãos. Não adianta o marido ter um tipo de sonho financeiro, a esposa tem outro. Tem que ter um alinhamento. E se tiver divergências, tem que conversar até chegar num consenso do que é mais adequado para o casal. E um ponto que também afeta muitos casais, não viver acima das condições. Então, assim, para os engenheiros é balança de massa. O que entra tem que ser maior do que sai, para ter acúmulo de estoque de dinheiro. Se o que sai é mais do que entra, você se endivida. E dívida sempre traz problemas. Então, tem que sentar junto, fazer um orçamento e definir, olha, quanto nós ganhamos? Quanto entra por mês? Quanto sai por mês? Está pelo menos empatando? Pelo menos não gera mais dívida. Tem mais saídas do que entradas? Vamos fazer um planejamento para pelo menos empatar. E o ideal é sobrar um pouquinho para poder construir um patrimônio, para poder fazer as coisas que o casal definiu em conjunto, importante para o futuro. Então, outro princípio, tem que ter um controle para que não haja estresse, porque um gasta muito, o outro fica segurando. Então, se tiver um alinhamento, isso vai ser uma salvação para o casal. Então, o diálogo transparente, aberto e genuíno é essencial. Não podemos, da mesma maneira, na vida sexual temos que dialogar, entender a necessidade do outro, entender o sonho do outro, as expectativas, o que gosta, o que não gosta. Na parte financeira também, tem que dialogar. Entender quais são os objetivos, quais são as expectativas, e o respeito mútuo é essencial. Então, temos que ser também fiéis financeiramente um ao outro. E se um ganha mais que o outro? O dinheiro é nosso. Então, não usemos também o fato de um ganhar mais que o outro como uma ferramenta de dominar sobre o outro, ou fazer chantagem. Isso é muito prejudicial. Independente se só um ganha, ou se só o outro ganha, ou se um ganha mais que o outro, o dinheiro é dos dois. E a bênção de Deus vem baseado nessa percepção, o que Deus nos deu é nosso e vamos tomar decisões em conjunto. E no impasse, se chegar no impasse, quem que define? Jesus. Tem que voltar para o Espírito e perguntar, Senhor, estamos no impasse. Eu quero gastar, minha esposa não quer gastar. Eu quero comprar um carro, minha esposa não quer comprar um carro. Minha esposa quer comprar 3 sapatos, eu falo que não precisa. O que fazemos, Senhor? E o Senhor vai ter que dar uma solução em que os dois tenham paz. Isso é bênção também para o casal. Então, no impasse, entreguemos a Jesus. E Ele vai definir o que for melhor. Então, de maneira bem objetiva, de maneira bem breve, mas são esses pontos que a gente decidiu compartilhar em relação à vida financeira. Amém? Amém. Ajuda um pouquinho? Amém. Irmãos, tudo que o Senhor faz passar pelas nossas mãos, a gente é só, vamos dizer assim, né? O Senhor só faz passar pelas nossas mãos, é tudo dele. Então, é com esse temor que a gente deve administrar as nossas finanças. Né? Então, às vezes, já aconteceu de situações, né, nesse princípio de ter comunhão, de eu pensar assim, eu só vou falar para o Davi, vou comunicar e acho que eu estou compartilhando com ele, depois, tipo assim, o que ele vai me responder na minha cabeça já está resolvido, que eu quero aquilo e vou comprar aquilo. Mas o Senhor deu, né, muita sabedoria para ele. E aí, às vezes, a resposta dele é, amor, fica à vontade, o nosso dinheiro é do Senhor. Se o Senhor te autorizar, então quem sou eu para dizer que não? E aí ele joga toda a responsabilidade nas minhas mãos. Então, a conversa já passa a ser diferente, né? O temor que nós temos de administrar aquilo que o Senhor nos deu. E algo que também nos ajuda muito é um coração de gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado, pela renda que o Senhor tem nos dado. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa, que poderia ser um pouco mais. E claro, é lícito a gente buscar, né, prosperidade financeira também, né? O Senhor nos abençoa. Mas nunca comparar a nossa vida financeira com a de outro casal, né, dos nossos amigos. E nós, principalmente as irmãs, eu creio que nós temos essa tendência, e a gente acaba cobrando demais. Né? Então, que o Senhor nos dê
maior coração de gratidão pela renda que Ele nos deu. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e que multiplica os 5 pães e os 10 peixes que Ele coloca na nossa mão, né, irmãos? Amém. Não importa se as contas são separadas, a conta não é conjunta no banco, mas o que nós temos é nosso. Né? Pode ter contas separadas, mas desde que haja tudo em comum. Né? Isso, irmãos, tem aquele versículo em 1 Pedro 5, que fala, nós vamos ter a vida comum do lar. Né? Então, não precisamos ter as nossas coisas no lar são coisas comuns, que nós temos em comum. Nós decidimos em comum, nós lutamos em comum, nós fazemos juntos. Né? E essa questão financeira também é em comum, é junto, né?